E nós vamos falar agora de mais um furo. É isso daí, você vai ver o meu furo de novo aqui nesse canal, hein? Um furo inédito. Brasil está na lista de sanções da Nvidia dos Estados Unidos. A mesma lista que proíbe exportação para a Rússia, para a China e para outros países. O Brasil também não pode receber mais chips de inteligência artificial da Nvidia. Eu recebi de uma fonte anônima a carta que eles receberam. Eles importam chips da Nvidia para projetos de inteligência artificial aqui no Brasil e receberam ontem a cartinha dizendo que o Brasil está na lista de restrições da Nvidia americana. O Brasil não pode mais receber chips de inteligência artificial para trabalhar inteligência artificial no Brasil. Parabéns aos envolvidos aí, ao Lula e ao governo brasileiro que ficou querendo brigar com o Trump para ganhar o efeito Canadá aqui no Brasil, que não está acontecendo. Lembra daquele plano? Olha só, a Haddad tem um plano de 2 trilhões para atrair data centers para o Brasil. Acabou, Haddad. O Brasil não pode mais receber chip de inteligência artificial, seus data centers foi tudo pro saco. Vocês sabem que os Estados Unidos têm feito uma restrição muito grande, eles consideram que a inteligência artificial é uma coisa extremamente crucial para o futuro da humanidade. E eu não tenho dúvida nenhuma, a inteligência artificial é a nova revolução industrial. Quem tiver na frente dessa onda vai dominar a economia do mundo pelos próximos 200 anos. Então, eles dão uma importância enorme para isso. Uma preocupação que eles tinham é com a China, né? Porque a China tem desenvolvido muita coisa também, é verdade, inclusive chips de inteligência artificial e coisa e tal, mas os melhores chips do mundo ainda são os chips da Nvidia. Por enquanto, o mundo todo pode comprar chips da Nvidia, são caros pra caramba, tá? Os chips da Nvidia são muito caros. Todo mundo sabe que a inteligência artificial é o futuro. Todo mundo tá correndo atrás disso. Os Estados Unidos percebeu isso daí e não quer deixar os inimigos dos Estados Unidos caminharem nessa área, no que, do ponto de vista estratégico, faz sentido, né? É lógico, o Brasil vai ser prejudicado por isso e eu, em decorrência, também seria prejudicado de uma certa forma, mas a verdade é que faz sentido do ponto de vista estratégico. Havia uma grande briga dos Estados Unidos com a China nessa questão de exportação de placas, de placa Nvidia H200. Então a China estava tentando contrabandear placas e não sei o que lá. E é lógico, mesmo com a restrição aqui no Brasil, contrabando existe, né? Contrabando continua acontecendo, é verdade. Mas é sempre mais complicado, sempre sai mais caro, sempre tem um risco adicional na compra dessa forma. Inclusive, os Estados Unidos e a China estão discutindo para levantar esse bloqueio na venda para a China, né? E aí, você lembra que no Brasil teve esse grande plano do Haddad, aqui estava se falando muito sobre isso, né? Do Haddad, de construir data centers no Brasil. E eu sempre achei estranho esse negócio, porque, assim, eu acho interessante realmente ter data centers no Brasil, é uma coisa muito boa, mas o Brasil tem energia elétrica cara pra caramba, né? O preço da energia elétrica aqui no Brasil é absurdo. Qual a lógica econômica de data center no Brasil para isso? E aí que me ocorreu a história. Isso daqui, muito provavelmente, é um requisito da China. A China tinha sanções para receber essas placas de inteligência artificial. O que a China propôs para o Brasil? Não, a gente constrói o data center no Brasil, traz as placas dos Estados Unidos para o Brasil, e aí a China usaria esses data centers no Brasil para fazer o processamento da inteligência artificial. Esse é um acordo que é ruim para o Brasil? Não, eu acho um acordo interessante. A gente vai estar com infraestrutura de inteligência artificial aqui no Brasil, seria uma coisa positiva para o Brasil, por mais que seja por requisito da China, né? Mas seria uma coisa positiva para o Brasil. Agora, parece que os Estados Unidos percebeu o que o Brasil está fazendo, essa briga do Brasil, e resolveu então resolver o problema. Resolver o problema como? Proibindo a exportação de Nvidia para o Brasil. Não tem nada ainda, é um furo, amigo. Você está ouvindo pela primeira vez no Ancapsu. Ninguém está falando disso ainda, tá? Eu estou falando para você, pessoas que compram placas de inteligência artificial aqui no Brasil estão recebendo uma cartinha da Nvidia falando, ó, o Trampão proibiu, não pode não. O governo Lula e a teimosia do Lula, a insistência dele de não negociar, de não reconhecer o erro no caso do processo do Bolsonaro, de não reconhecer o erro no caso da censura das redes sociais das Big Techs, vai jogar o Brasil no rumo do subdesenvolvimento pelos próximos 200 anos. E o mais engraçado dessa parada aqui é que ao mesmo tempo que os Estados Unidos está bloqueando o Brasil, ele está negociando os chips da Nvidia com a China. Ou seja, a ideia também é justamente isolar o Brasil da China nessa história aqui. O Brasil tá ficando com a parte pior da negociação. É o que eu falei para vocês. Essas negociações todas é uma corrida contra o tempo. Quem fechar negócio primeiro, fecha negócio melhor com os Estados Unidos. O Brasil entrou na rota da restrição das sanções de chips de inteligência artificial. Qualquer projeto de inteligência artificial no Brasil, acabou. E nós vamos falar agora sobre o Jorge Soros e o Alex Soros, o filho dele, né? Poucos dias atrás, a gente deu a notícia de que o filho do Soros esteve aqui no Brasil, conversando com Haddad, conversando com Lula.
não trouxe solução para problema nenhum, mas deixou muito claro quem é que está manipulando o pessoal aqui no Brasil. Por que o Alexandre de Moraes se sente tão à vontade de bater com Elon Musk, bater no Trump, bater nos Estados Unidos? Porque ele está sendo incentivado pela elite aristocrática socialista da Europa, o Alex Soros, o Jorge Soros, dinheiro grande lá da Europa que está incentivando esse pessoal aqui. O Lula e o Alexandre de Moraes estão virando heróis para o pessoal anti-Trump lá na Europa e até na esquerda americana também, né? E agora o Trump parece que se deu conta de quem é que está se levantando contra ele, é essa turminha do Jorge Soros, né? Não só lá nos Estados Unidos, através do financiamento lá dos democratas, de protestos e não sei o que lá, mas também aqui no Brasil, na Europa, em outros lugares. É esse pessoal, essa elite aristocrática socialista é que está brigando contra o Trump e sem dúvida nenhuma contra o Bolsonaro aqui no Brasil também. É a mesma turma, é o mesmo problema. Esse pessoal tinha um mundo funcionando muito direitinho, eles conseguiam mandar tudo, inventaram esse troço de democracia, mas era só uma casquinha de democracia, porque como eles controlavam o fluxo de informação da televisão, o povo obedecia a televisão, pronto. A gente brinca aqui com o pessoal parece que está jogando o joguinho da democracia, mas na verdade está só obedecendo eles mesmo. Agora, com essa nova direita que está surgindo, isso virou uma ameaça para esse pessoal. Pô, agora não dá mais, tá complicado, né? E aí o Trump ameaçou o Jorge Soros e o Alex Soros com a Lei Rico. É uma lei contra a corrupção e organização criminosa, fazendo coação de pessoas, fazendo extorsão de pessoas no país, justamente contra a questão de máfias e grupos mafiosos mundiais. E quando é que você entra nessa Lei Rico, né? Você entra nessa Lei Rico se você cometeu pelo menos 2 atos de extorsão de uma lista de 35 crimes, 27 crimes federais e outros 8 crimes estaduais, em um período de 10 anos. Então, se você cometer 2 crimes nessa lista de crimes que está descrita ali, você entra nessa lei, né? E o que é o problema de você entrar nessa lei? É que você tem a prisão preventiva. Lembra, em todo o sistema jurídico no mundo inteiro, a prisão só pode acontecer depois que você for condenado pelos crimes que você cometeu. Então, se você cometer esses crimes aqui, você vai ter um processo legal, coisa e tal. Mas se o crime que você cometeu for classificado na Lei Rico, você pode ser preso imediatamente e todos os seus bens serão confiscados para supostamente a indenização do Estado pelas atividades que você cometeu. Então, você perde todos os seus bens e você é preso imediatamente. Aí depois vai seguir o processo normal. Se lá na frente você for considerado inocente, aí eles te devolvem tudo, entendeu? O presidente americano chama o pai e filho filantropos da esquerda, né? Dá dinheiro pra esquerda só, né? De lunáticos, psicopatas e os acusa de apoiar protestos violentos. O que, vamos combinar que é verdade, né? O que ele deve... Ele não falou que vai fazer nada. Ele disse que eles deveriam ser processados pela RICO, né? Lá nos Estados Unidos, o advogado-geral da União lá deles, em tese, tem independência funcional. O Trump não manda no advogado-geral da União. Mas é lógico que isso aqui é um recado para ele, né? Acho que é ela, na verdade, né? Então ela é ligada ao Trump, foi indicada pelo Trump, coisa e tal. Então, ou seja, ele tá mandando um recado aqui para ela que eles deveriam ser processados com o RICO. Agora, se tiver 2 crimes nessa lista de crimes aqui do Alex Soros e do Jorge Soros, eles podem ser colocados na RICO. E aí, quando é colocado na RICO, que eles falam aqui, ó, advogado-geral dos Estados Unidos, que coloca alguém, que faz o indiciamento de alguém dentro da RICO, tem a opção de fazer uma ordem de restrição pré-julgamento, ou seja, pode mandar prender o cara já. O que o Trump tá ameaçando pro Alex Soros e o Jorge Soros é botar os caras na cadeia imediatamente e tirar todos os bens dele, como bloquear, né? Não é tirar totalmente, é bloquear até o final do julgamento. Bom, eu não sei se o Trump vai fazer isso, mas eu acho que o Trump tá ligado no que tá acontecendo. A visão dele da coisa é a mesma visão que eu tô tendo, que eu vi quando chegou essa turminha aqui, ó. O Alex Soros esteve aqui no Brasil e conversou com o Haddad, conversou com todo mundo, tem a entrevista dele aqui na Folha. Tentativa do Trump de desestabilizar o governo Lula vai sair pela culatra, né? Disse o Alex Soros e coisa e tal. Mas o que ele falou aqui, a gente fez um vídeo sobre isso, que é basicamente que aconteceria o efeito Canadá aqui no Brasil, que a gente já viu que não vai acontecer aqui, né? Mas o ponto importante dessa visita do Alex Soros aqui no Brasil é que deixou muito claro quem é que tá por trás dessa macheza toda do Alexandre de Moraes e essa macheza toda do Lula. Esse pessoal tá sendo patrocinado pelo Jorge Soros, pela turma da esquerda, da aristocracia esquerdista europeia, né? Sem dúvida alguma, é uma ameaça bastante séria isso aqui do Trump, né? Uma ameaça bastante séria para eles. Pode ser que seja só uma ameaça, só um aviso, beleza, sem problema nenhum, ou pode ser que o Trump realmente haja em cima disso. Se ele detectar que quem tá por trás dessa história toda é mesmo o Jorge Soros, meu amigo, coitado do Jorginho. O Jorginho vai ter problema. E, de novo, eu acho isso aqui um ato de violência estatal muito forte. Não concordo com esse tipo de coisa. Mas a verdade é que se for realmente o Jorge Soros
Soros, que está fazendo isso, que fez isso com o Trump, que tentou prender o Trump lá nos Estados Unidos, está forçando as cordinhas para prender esse pessoal, né, para atrapalhar a direita aqui no Brasil. Então, é resposta de violência com violência, estamos no 0 a 0, meu amigo. Enfim, é isso daí. Será que vai dar Jorge Soros na cadeia, meu amigo? E o Trump tem uns aliados do Jorge Soros aqui no Brasil, hein? Aqui, ó, dá pra botar uma turma aqui como partícipe desse crime do Jorge Soros. Dá pra botar no Rico também, ó, o Haddad, teve um monte de, a Marina Silva, teve um monte de gente aí recebendo o Alex Soros aqui no Brasil, feliz da vida. Sabe aquele pessoal que fala, não, soberania, não podemos entregar o Brasil para os Estados Unidos. Soros, pega aqui, Soros, o Brasil, toma pra você o Brasil, Soros. É a soberania desse povo, né? A soberania desse povo é obedecer o Jorge Soros e o Xi Jinping, né? Enfim, vamos ver no que vai dar isso daqui.